Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Codem. Muito feliz de estar com vocês mais um ano e eu quero que vocês coloquem nos comentários o que é que você espera do nosso canal, que tipo de conteúdo você quer ver aqui para que a gente possa se inspirar nas suas recomendações e fazer um canal que seja cada vez mais relevante para você. Nos ajuda a chegar em 100 mil inscritos, não está muito longe. Eu tenho certeza, se você que assiste e não é inscrito, se inscrever. Se você que assiste deixar um like, com certeza vai ajudar muito o canal a crescer. Eu queria, nesse vídeo, falar de um princípio da programação funcional. Eu vou mostrar um exemplo de código bem simples para a gente entender, como se fosse arranhar a superfície desse conhecimento, desse princípio, que é o princípio da imutabilidade. Eu tenho notado que nos últimos anos, talvez 6, 7 anos para cá, 5 anos para cá, não lembro exatamente quando, eu comecei a incorporar de forma mais intencional princípios da programação funcional, mesmo em códigos que são, por exemplo, orientados a objetos, né? Eu estou trabalhando muito com TypeScript, então a gente acaba criando classes, interfaces, né? Você tem uso de generics e você tem, sei lá, várias coisas relacionadas à orientação a objeto, você define estruturas ou organizações que têm muito a ver com esse paradigma da orientação a objeto. E eu noto que nos últimos anos, muito desse conhecimento de programação funcional que eu tenho estudado, que tem sido incorporado no meu código, tem feito eu programar de uma forma diferente, de uma forma melhor, e um desses princípios é o princípio da imutabilidade. Você trabalhar com dados imutáveis é algo que traz uma série de vantagens, né? Porque, primeiro que quando o dado não muda, ele acaba ficando mais fácil de você compartilhar esse dado dentro da sua aplicação. Mas, Léo, como é que eu vou trabalhar com um dado que não muda? Na verdade, você pode trabalhar com um dado que nunca muda e ele evolui dentro do seu algoritmo. A partir de uma cópia, você pode pegar uma cópia, evoluir esse dado e gerar um dado, digamos assim, evoluído, um dado alterado de acordo com a sua necessidade. Um exemplo de uma função que trabalha com imutabilidade, ou tem vários exemplos para falar a verdade, se você usa a função map do array, você vai perceber que ele não altera o array original, ele gera um clone, uma cópia, e a partir dessa cópia você tem lá um array alterado. A mesma coisa vai acontecer com a função filter. Eu tenho um array original, eu quero filtrar alguns elementos, eu quero extrair um subconjunto de elementos de um array, ele vai gerar um clone. Então, esse conceito de gerar um clone, ele é bem interessante. Eu quero gravar uma outra aula falando um pouquinho do TypeScript, aí sim eu vou colocar o código funcionando. Existe um elemento lá do TypeScript, que é um utilitário chamado partial. Quando você tem um objeto e você quer pegar apenas parte desse objeto, é muito útil, por exemplo, quando você quer clonar objetos, mas isso fica para um assunto de outra aula. Nessa aula eu quero mostrar para vocês um exemplo bem simples mesmo, tá? Para introduzir esse aspecto aí da imutabilidade. Como é que a gente pode, na prática, começar a trabalhar com a questão da imutabilidade? Esses dias eu tenho trabalhado em uma biblioteca que tem mais ou menos uns 60 arquivos, não tem uma coisa muito grande e tal, e eu fui olhar quantas constantes eu tenho em relação a quantas variáveis, quantas vezes eu uso a palavra let, né? A palavra var dificilmente eu uso, até porque a gente faz o transpile e ele compatibiliza com versões mais antigas, mas quantos lets eu uso e quantas constantes eu uso. A diferença era gigante, eu usei tipo 200 vezes a palavra constante dentro do código e apenas 1 ou 2 vezes a palavra let, inclusive dá até para trocar e melhorar o código para trabalhar com constante. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, eu vou até abrir aqui um exemplo paralelo, é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui para trabalhar com JavaScript por enquanto. Ó. Se eu criar aqui uma constante que é um objeto, e esse objeto eu tenho, por exemplo, nome, e eu vou colocar aqui Ana, e tenho idade, por exemplo, 20. Ok. O fato de ter uma constante, isso não significa que os dados internos do objeto são imutáveis. Esse é um princípio importante, principalmente para quem está começando, né? Então, se eu colocar aqui, ó, objeto.nome
recebe Pedro, e eu colocar aqui um console.log e pedir para ele mostrar o objeto, você vai perceber que no final nós temos o Pedro como o novo valor de nome, ou seja, esse é um objeto que pode ser modificado. Então, existem técnicas para você não permitir um objeto ser modificado. Uma dessas técnicas bem antigas do JavaScript é o object.freeze, né? Quando você congela, digamos assim, um objeto, se você tentar mudar, ele não vai permitir mudar, continua Ana. E aqui sim você tem um objeto que é imutável e você tem uma referência para esse objeto a partir dessa variável obj como sendo imutável. Eu não posso pegar, por exemplo, obj e atribuir um novo objeto, porque isso aqui é uma constante, tá? Então, a gente chama até de constante variable, né? Uma variável constante. Então, você não consegue fazer essa atribuição para algo que é constante. Mas não significa que o que está interno, eu tenho um array que é referenciado por uma constante. Os elementos do array não necessariamente são constantes. Você pode excluir e modificar e tal. Mas um dos primeiros passos, digamos assim, passo inicial para você começar a trabalhar com dados imutáveis é você começar a aprender a trocar variáveis do tipo let, ou seja, você trocar as variáveis por constantes, para que você possa, dentro do seu algoritmo, tentar o máximo possível trabalhar com constantes. Léo, mas eu preciso modificar os dados dentro da minha função. Aí você pode criar várias constantes, uma com nome expressivo, outra, isso aqui é uma lista sem os dados excluídos. Agora, sem os dados excluídos e os produtos ativos. E aí você pode ir criando nomes mais significativos e o algoritmo fica até mais fácil de entender. Então vamos lá para esse exemplo de código, só para a gente dar aqui um exemplo, uma possibilidade como você poderia substituir let por const, ou seja, esse é um dos primeiros passos aí em relação a trabalhar com imutabilidade. Eu peguei um exemplo simples que é o seguinte, você tem uma função chamada que ele vai fazer um sign-in com um provedor tipo Google, Facebook, Yahoo. Imagina que você tem a sua aplicação, você tem lá aqueles botões, né? Logar com Google, logar com Microsoft, logar com Yahoo, e assim você pode ir clicando, ele vai abrir um pop-up, vai fazer lá o login, depois volta para a sua aplicação. Basicamente, essa função é responsável por receber um provider ID, tá aqui ele, google.com, facebook.com, yahoo.com, ele vai selecionar uma instância do provider correta de acordo com o provider ID e no final ele chama esse sign in with pop-up, né? Aqui é um método TypeScript bem simples, não tá funcionando, mas aqui eu coloquei as interfaces só para ele ficar minimamente compilável, digamos assim, né? Então eu coloquei interfaces e classes vazias aqui, já que eu estou usando aqui dentro essas classes e interfaces. Eu peguei de um código real, fiz aqui uma pequena adaptação para a gente mostrar esse exemplo. Como é que eu poderia resolver essa questão do uso dessa variável? Léo, tem problema eu usar uma variável dentro de uma função? Não, não tem problema. Quando você usa uma variável local dentro de uma função, é um escopo muito delimitado, você tem controle dessa mutabilidade muito mais fácil do que se você estivesse colocando algo mutável que é passado de função para função. Mas a ideia desse vídeo é exatamente mudar na sua cabeça pequenas variáveis, digamos assim, pequenos parâmetros, para que você comece a pensar de forma mais imutável, digamos assim, trabalhar ou priorizar constantes ao invés de variáveis, mesmo em código local, porque essas pequenas mudanças no final podem gerar um impacto muito grande na forma ou no estilo que você usa para programar. Então vamos lá. Eu tenho aqui um let, e a primeira coisa que eu vou fazer, essa primeira modificação é colocar aqui uma constante. Então, colocando uma constante, a gente já vai ter um erro, que é o fato de que eu não posso colocar uma constante e inicializar ela mais de uma vez, já que eu inicializei a constante aqui dentro do nulo, tá? Coloquei nulo aqui e depois eu inicializei aqui. Mesmo que eu não inicialize aqui, ainda assim vai dar problema, porque ele vai querer inicializar aqui uma segunda vez, o que não pode, e aqui ele vai dizer que ela não foi inicializada e vai dar aqui alguns problemas. O que é que eu poderia fazer para resolver esse código e não precisar fazer essas várias atribuições dentro
de algo que era variável e agora virou uma constante. Muito simples, a gente pode usar um recurso do próprio JavaScript, que é a definição de um objeto. Eu vou definir um objeto e vou colocar aqui para a chave do meu objeto ser o provedor ID. Então, eu vou colocar aqui, ó, provedor ID, dois pontos e o Google Auth Provider, que é a classe que ele vai instanciar. Depois eu vou colocar aqui a mesma coisa para o Facebook e, finalmente, a mesma coisa para o Yahoo. Então, tem o Yahoo, instancia o Yahoo, Facebook e depois o Google. Legal, agora como é que eu faço para selecionar esse elemento? Basta eu pegar aqui o meu Provider ID, eu uso aquela notação de colchetes para acessar um atributo de um objeto, passo o Provider ID e agora eu tenho o meu Provider ID selecionado. Caso ele não selecione, eu vou retornar nulo. Legal, aqui eu posso tirar esse teste, né? Tudo isso aqui eu posso tirar. Agora a gente tem basicamente esse código. Aí você pode observar o seguinte, vou voltar rapidamente o código anterior. Léo, nesse caso do algoritmo passado, ele só instanciava o provedor caso você tivesse passado o provider específico. Então, se você só se loga com o Google, ele não queria instanciar um provedor do Facebook nem um provedor do Yahoo. Nesse novo código, não. Ele vai instanciar todos os provedores sempre. Tá instanciando aqui o Google, o Facebook, ou seja, não é um código mais ineficiente nesse aspecto? Sim, ele é, mas a gente pode fazer aqui uma pequena alteração para evitar essa instância logo quando o objeto é criado. Eu posso colocar aqui para ele retornar, em vez de retornar logo a instância, uma função que vai retornar uma instância quando essa função for invocada. Então, colocando aqui uma arrow function, eu consigo ter uma função. E aí, dessa forma, você consegue, por exemplo, depois de chamar o provedor ID, ou seja, você acabou de selecionar uma dessas três funções aqui, você pode invocar a função e você tem como resposta um dos provedores corretos. Dessa forma, agora ele só vai instanciar o provedor que tiver o ID que foi passado aqui na função. Outras questões que você pode pensar, será que faz sentido eu ter essa lista de provedores aqui? Será que não faz sentido eu receber isso por parâmetro, né? Como se fosse uma injeção de dependência? Vai depender da necessidade do seu código. Se esse código for exatamente o código que vai selecionar o provedor por ID, talvez faça mais sentido você realmente deixar essa lista aqui. E se novos provedores forem necessários, você tem um motivo aqui para alterar esse código. Então, basicamente é isso. Então, aqui é uma forma simples. Estou usando nada muito estranho do JavaScript. Um objeto, passei aqui uma chave que ele vai selecionar um dos elementos. É basicamente como se fosse uma condicional, né? Um if, e a gente trocou exatamente pelo if e o else if que a gente tinha feito antes. E é um código simples, até um pouco menor do que o código passado, sem código imutável. A gente tem apenas um objeto constante. Esse objeto, inclusive, como é um objeto, digamos assim, do TypeScript, eu posso até colocar como uma constante ou dizer que os atributos são read-only, né, para nunca modificar e tal, coisas do tipo. Mas o fato é que eu quero, nesse vídeo, tentar apontar para você uma direção que ajuda muito na manutenção do seu código, é você trabalhar com códigos imutáveis. Se você tem essa mentalidade de começar a substituir, eu acho que eu citei isso nesse vídeo, se eu não citei eu vou citar agora de novo, estou esquecendo, né? Mas eu falei para vocês, né? Se eu não falei, eu vou falar agora. Estou trabalhando numa biblioteca que tem mais ou menos aí, sei lá, 30, 40 arquivos, não contei exatamente, é uma biblioteca pequena, mas que faz algumas coisas bem importantes. Eu fui contar a questão de LEDs e constantes dentro da minha aplicação. Inclusive, eu acho que é até esse código que está aberto aqui, ó. É exatamente esse código que está aberto aqui. Se eu pesquisar aqui e colocar constante, eu tenho 312 resultados em 42 arquivos de constantes dentro desse código. Vamos procurar quantos LETs. LETs eu tenho 4 referências. Inclusive, alguns desses aqui dá até para eu tirar, entendeu? Que eu ainda não fiz a revisão. Mas de 4 para 312 constantes e 4 variáveis usando LET. Então, quando você começa a ter essa mentalidade e ir numa direção de tentar o máximo possível trabalhar com imutabilidade,
você acaba tendo um código mais fácil de manter. Tá? Então, é aquela ideia, quando você tem um array, você faz um map de um array, né? Você pega um determinado array, o filtro, que é mais fácil de explicar. Você tem um array, você quer selecionar alguns elementos, você não mexe no original, você gera uma cópia com menos elementos de acordo com o filtro que você colocou. Então, ir nessa direção é interessante para te tornar um programador melhor. Eu noto que esses princípios dos paradigmas, né? Quando a gente estou falando isso, pensando que você já saiu ali dessa parte mais inicial do aprendizado. Se você está bem no início, não se preocupa com constante, com variável, usa e abusa dos recursos da linguagem, tenta o máximo possível fazer o código funcionar, e depois que você passa por essa fase de fazer o código funcionar, você já está dominando as estruturas básicas da linguagem, aí sim você começa a despertar para como é que os paradigmas, como é que essa forma de pensar de cada linguagem vai te ajudar a direcionar o teu código. A orientação a objeto prega esses princípios, legal, tem como aplicar esses princípios mesmo num contexto procedural? Dá para aplicar esse princípio aqui. Tem como aplicar o princípio da programação funcional no meu código orientado a objetos? Sim, você vai pescando essas ideias, esses princípios e aplicando. Eu tenho certeza que no final o teu código vai ficar muito melhor. Então era essa a mensagem que eu queria passar para vocês nesse vídeo, né? Apontar para vocês a direção da imutabilidade. Ela começa a partir de pequenos movimentos, né? Você trocar ali talvez a forma de pensar do seu código de uma forma mais voltada para variáveis e alterações dessas variáveis e trocar isso por constantes. São pequenos passos que vai fazendo você ir na direção de um princípio que é muito interessante e que ele traz um benefício muito grande, né? Muita gente, né? Muitas linguagens, elas realmente odeiam a mutabilidade, odeiam a alteração de variáveis. Não é o caso do JavaScript, que permite isso de uma forma muito simples. Não é o caso de linguagens orientadas a objeto, que permite essa mudança e faz parte da forma de construir o algoritmo, mas você trazer esses princípios, sem dúvida, vai te tornar um programador muito melhor. Então essa é a mensagem do vídeo. Chegou até aqui? Comenta aqui embaixo o que é que você quer ver no canal da Coder em 2023. Nos ajuda a chegar em 100 mil inscritos e te vejo no próximo vídeo.